Edmund Burke, o pai do conservadorismo. Convencionalmente considerado o pai do conservadorismo, Burke era um Whig. O Whig Party, que era o partido Whig, era um partido que reunia as tendências liberais no Reino Unido e contrapunha-se ao Tory Party, de linha conservadora. O Whig é uma expressão de origem popular que se tornou o termo corrente para designar o Partido Liberal no Reino Unido. Esse partido Whig ele teve influência do liberalismo clássico, que era bastante considerável. Então, embora sua rica obra se estenda a 4 décadas, Burke se tornou mais famoso por uma série de obras escritas nos últimos 7 anos de sua vida em oposição veemente à Revolução Francesa. Entre essas obras estão Reflexões sobre a Revolução na França, de 1790, seguido por publicações com um tema semelhante, como Um Apelo dos Novos Whigs aos Velhos Whigs, de 1791, e Letters on a Regised Peace, de 1796. Burke nunca escreveu um tratado teórico explicitando sistematicamente sua filosofia de governo, embora sua Vindicação da Sociedade Natural, publicada em 1756, oferecesse uma defesa hábil do anarquismo. Burke mais tarde afirmou que era apenas uma sátira. Seus escritos eram frequentemente motivados por crises políticas e, portanto, eram tentativas e ocasionais. Como resultado, comentaristas posteriores acusaram Burke de inconsistências. No entanto, não é difícil ver que Burke aderiu a uma filosofia principal centrada em seu conceito de liberdade ordenada. Como Whig, Burke defendeu o acordo político de 1688, quando os ingleses se rebelaram contra um rei que se recusara a ter seu poder reduzido pelo parlamento ou pela antiga Constituição da Inglaterra. A crença dos Whigs no governo limitado e constitucional surgiu mais claramente na posição de Burke sobre 3 grandes causas políticas: sua oposição às tentativas de George III de limitar o poder do parlamento, o poder arbitrário exercido pela Grã-Bretanha sobre suas colônias na América, na Irlanda e na Índia, a derrubada da antiga ordem durante a Revolução Francesa. Ideias sobre política e filosofia. Edmund Burke rejeitou todo abuso de poder resultante de ignorar os limites impostos à autoridade política pelas constituições. Além disso, Burke reconheceu a existência de uma constituição inalterável das coisas, da qual se poderia derivar um conceito de lei natural. Em suas obras antirrevolucionárias, Burke atacou a filosofia radical do iluminismo francês, que ele considerou ter inspirado a Revolução Francesa. Influenciado por escritores do iluminismo escocês, como David Hume e Adam Smith, Burke advertiu que a sociedade é de uma ordem de complexidade tal que nenhuma mente, por mais refinada que seja, pode compreender completamente todas as suas partes entrelaçadas. A tradição, os costumes e as maneiras que formam nossas instituições sociais são inestimáveis, porque são produtos de inúmeras mentes que interagem. Para Burke, elas representam o passado e o presente, sendo depósitos da sabedoria de eras. Os franceses rejeitaram esse conhecimento implícito como superstição. Ao invés disso, eles procuraram reordenar a sociedade de acordo com teorias abstratas, o que o herdeiro intelectual de Burke, Friedrich August von Hayek, chamaria de construtivismo mais tarde, posteriormente. Edmund Burke acreditava nos direitos dos homens, mas não nos direitos naturais absolutos, direitos que antecedem as instituições sobre as quais vivemos. Na sua opinião, os direitos que possuímos por natureza são apenas aqueles
que os homens têm no estado de natureza rude, o estado pré-político e primitivo em que cada homem é seu próprio juiz e executor. Na sociedade civil, os homens têm direitos derivados de circunstâncias históricas reais. Isso inclui o direito à justiça entre os seus companheiros, aos frutos de seu trabalho e, de fato, a fazer o que puderem fazer separadamente sem invadir os outros. Pensamento econômico de Edmund Burke. Em economia, como dizia Adam Smith, Edmund Burke e ele pensavam exatamente da mesma forma. O principal trabalho econômico de Burke é Pensamentos e Detalhes sobre a Escassez, de 1795, foi escrito para o primeiro-ministro William Pitt em oposição a uma proposta de que o governo subsidiasse os salários agrícolas. O trabalho foi publicado postumamente em 1800. Nele, Burke não viu nenhum papel para o Estado na vida econômica. Ele acreditava que não é prudente o Estado suprir as necessidades do povo, porque os governos podem fazer muito pouco bem positivo nisso ou talvez em qualquer outra coisa. Segundo Burke, a redistribuição estatal da riqueza prejudica os ricos sem fazer nenhum benefício aos pobres. Ele defendeu a liberdade de contrato contra os fanáticos da seita da regulamentação e defendeu o comércio não regulamentado. As leis do comércio são as leis da natureza, escreveu Burke, e são violadas pelo risco do homem. Assim, perturbar o equilíbrio do mercado colocaria o machado à raiz da própria produção. Embora tenha sido aclamado pelos historiadores do pensamento político como o pai do conservadorismo moderno, as conclusões de Edmund Burke frequentemente refletiam a doutrina predominante dos Whig, especialmente em sua oposição à política do governo em sua disputa com as colônias americanas. No lado esquerdo temos uma famosa obra escrita por Edmund Burke sobre a Revolução Francesa. E essa imagem do lado direito é uma obra escrita por Russell Kirk, onde ele fala sobre o Edmund Burke. Obrigado pela audiência, se inscrevam no canal e caso gostaram, deixem um like no vídeo. A imagem da direita vai falar sobre a ordem espontânea. O homem da imagem é o economista Friedrich August von Hayek, que é um homem que ele leu o Edmund Burke, né? E essa questão da ordem espontânea é também um pouco sobre o que eu estava falando anteriormente, sobre a ideia do Edmund Burke, quando ele dizia que nenhum tipo de político ou burocrata ou um planejador central, ele nunca pode saber o que é o melhor para a vida de cada indivíduo. A gente pode até mesmo relacionar essa ideia um pouco com o que está acontecendo aqui no Brasil com relação ao coronavírus, né? E assim, no final das contas, cada indivíduo ele sabe muito mais do que terceiros, do que políticos principalmente, sobre o que ele realmente, o que é melhor para a vida dele. Ele tem intenções próprias, ele tem visões, desejos, hábitos, ele tem inteligência, cada indivíduo pensa, sabe? Cada indivíduo é racional. A gente tem que parar de pensar que são só os políticos que sabem o que é melhor para a gente, sabe? E é basicamente isso que o Hayek também fala em suas obras, de que um dos motivos de que a União Soviética deu errado na época era que a economia dela era planejada centralmente pela elite do Estado, os burocratas, os homens do governo. E eles não têm acesso a todos os detalhes, a todas as informações sobre cada povo, sobre cada cidade, sobre cada vilarejo, sobre cada grupo de pessoas, o que eles querem, quando, em qual quantidade, o que eles não querem, sabe? O que pode agregar na vida deles ou não. Os políticos e planejadores centrais, eles não têm acesso a todo esse conhecimento. E é basicamente isso que eu estava falando no vídeo sobre o Edmund Burke.
Se quiserem deixar sugestões ou críticas, fiquem à vontade e escrevam no comentário. E temos aí uma foto que eu achei bastante engraçada que eu encontrei na internet.